Olá, é muito bom estar com você aqui novamente e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. No vídeo passado, nós falamos sobre a independência dos processos penal e administrativo. E hoje, complementando e trazendo um assunto correlato, vou mostrar para vocês o funcionário público na visão do direito penal. Como o direito penal vê o funcionário público. Inclusive, eu vou falar sobre a aplicação da pena em alguns casos. E a história, presta atenção, a história do carimbo que a maioria dos juízes guardam na gaveta para usar no final da sentença. Da sentença que vem a condenar o funcionário público. Ok? Você ficou curioso? Então fica comigo aqui que nós vamos tratar desse assunto que é de bastante relevo, ok? Vamos adiante então. No nosso Código Penal existe um título exclusivo para designar os crimes contra a administração pública, elencando ali um rol de delitos onde encontramos aqueles praticados pelos funcionários públicos contra a administração pública, também conhecidos como crime próprio, ok? A distinção existente no Código Penal é importante. Por quê? Porque visa manter a integridade e proteção do erário público, como também protege a honra objetiva da administração pública, né? Garantindo um funcionamento perfeito ou busca, né, essa perfeição, né? Dentro do quê? De um Estado de Direito e das diretrizes constitucionais, ok? Podemos então dizer que o direito penal se distingue do direito administrativo na própria conceituação do funcionário público. Nesse conceito de funcionário público, nós já vemos uma grande distinção. Por quê? Para o direito penal, o conceito é muito mais amplo e abrangente, ao passo que o direito administrativo tem uma conceituação específica do funcionário público. Assim, veja bem, para a lei penal, ficou estabelecido no artigo 327 do Código Penal que considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Bem, denota-se claramente a abrangência na parte do texto que afirma que para os efeitos penais, quem é considerado funcionário público é aquele que mesmo que transitoriamente ou mesmo sem remuneração estiver exercendo qualquer uma das modalidades de prestação de serviço público, ok? O que se vê na prática é que esse conceito ele não deixa margem para que a defesa alegue que o agente não é funcionário público para fins penais. Mas mesmo assim, né, os bons advogados, os estudiosos encontram alguns meios, né, legais, né, para descaracterizar a totalidade, essa coisa total, né? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Esse conceito, então, que nós dissemos aí, ele abrange, por exemplo, qualquer pessoa que ocupe um cargo com vínculo estatutário. Esse é o óbvio, né? O funcionário público propriamente dito, né? Ele tem um vínculo estatutário com o Estado, né? Ou que tenha um emprego público, é o seletista, né? A pessoa que trabalha para o Estado através de um contrato, ou através de um vínculo contratual, exercendo uma função, e aqui no caso, quando se fala em função, nós estamos diante de um termo residual, que abrange qualquer outra relação na prestação de serviços, como nós vamos ver adiante, tá? Da mesma forma, o conceito abrange também quem presta serviços transitórios ou sem remuneração, como dissemos, né? O que inclui, por exemplo, os jurados do Tribunal do Júri.
para efeito penal, ele é considerado funcionário público, muito embora nunca tenha sido o que a maioria das pessoas tem de conceito de funcionário público propriamente dito, ok? Vou dar mais alguns exemplos de funcionários públicos para fins penais. Vejamos, por exemplo, os exercentes de mandatos eletivos, vereador, prefeito, governador, os parlamentares, estagiários de órgãos públicos, funcionários de cartório, por exemplo. Todos são considerados funcionários públicos para os efeitos da lei penal. Da mesma forma, são juízes, promotores, defensores públicos, desembargadores, ministros e seus assessores, delegados de polícia, policiais, civil, militar, qualquer tipo, atendentes de órgãos públicos, como o Detran, qualquer outra secretaria, né? E outros tantos, né, que têm essa designação. Veja a importância de estar dentro ou fora desse conceito para a aplicação da lei penal. Há alguns casos, né, podemos chamar de furos, né, alguns casos que por não preencherem os requisitos legais, as pessoas não seriam consideradas funcionários públicos, como por exemplo o administrador judicial da massa falida, que a gente chama de síndico, né? Ele hoje em dia é administrador judicial da massa falida. O inventariante, o dirigente sindical. Assim, se eventualmente uma dessas pessoas subtraírem um bem, por exemplo, né? Se valendo do cargo, não seria caracterizado o crime de peculato, mas um crime diverso, né? Como o caso da subtração, que não foi mediante violência, seria considerado furto. E aí, nesse caso, há uma diferença brutal da pena, da quantidade de pena, né? Para um e para o outro caso. O peculato, né? A pena é pesada e o furto é uma pena singela, né? Importante também lembrar que é muito importante que o advogado verifique se existe alguma atividade prestada a algum poder, entidade ou órgão público desse funcionário, e caso essa função, apesar de ter uma relevância pública ou até mesmo processual, como é o caso do inventariante, se esse serviço se tratar apenas de interesses privados, ainda que sejam coletivos, como é o caso do direito do dirigente sindical, não há que se falar em caracterização de funcionário público para efeito da aplicação da lei penal. Sendo ótima essa argumentação na tese defensiva, sendo fundamental, na verdade, né? Porque você tira a pessoa de uma característica cuja pena é muito grande, ok? Um outro ponto importantíssimo que a gente tem que tratar aqui é que o artigo 327, no parágrafo 1º do Código Penal, ele assinala como funcionários públicos equiparados as pessoas que trabalham em entidades paraestatais e empresas prestadoras de serviços contratadas ou conveniadas para a execução de atividades típicas da administração pública. Na aplicação da pena, o artigo 327, parágrafo 2º, prevê o aumento de 1/3 no caso de um ocupante de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão de administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação. Esse aumento do rigor punitivo decorre do quê? Da expectativa de maior responsabilidade dessas pessoas, de ocupante desses cargos, que pressupõem algum grau de confiança, né, que foi depositado nele. Ok? Esse aumento de pena ocorre na terceira fase da dosimetria da pena e deve ser sempre avaliado pelo defensor, que deve se manifestar sobre a verdadeira relação funcional do réu.
sobre o seu vínculo funcional verdadeiro, buscando demonstrar, se houver cabimento, é óbvio, né? Cada caso é um caso, né? Que o cargo ocupado por ele, na prática, não se amolda às situações legais, aquelas constantes na lei, livrando o acusado do crime próprio do funcionário público, né? Que tem sempre, é óbvio, a pena agravada. Assim, né? Resta bem certo que a lei penal protege essas entidades, né, paraestatais e essas outras tantas que nós citamos de uma forma especial, justamente porque pela importância da função social que elas exercem. Mas existe uma séria resistência doutrinária em se abranger os exercentes de cargo, função ou emprego nessas entidades de uma forma muito ampla. Como leciona, por exemplo, Fragoso. Ele diz o seguinte: realizando essas entidades serviços industriais ou comerciais que não constituem fins próprios do Estado, óbvio, né? Uma atividade industrial ou comercial não é fim próprio do Estado, e que não configuram uma função pública para os efeitos da lei, a aplicação é inadmissível. É inadmissível você colocar ele, taxar ele de funcionário público, ok? São as exceções, com que concordamos plenamente, né? O saudoso Damásio de Jesus filia-se a essa corrente também, ao discorrer da seguinte forma. Ele fala o quê? Que a equiparação só alcança as autarquias, as pessoas jurídicas que exerçam atividades públicas típicas de Estado, não se aplicando às sociedades de economia mista ou aquelas em que o poder público figura como acionista majoritário. Para Luiz Regis Prado, ele ensina que há necessidade de se restringir o alcance do texto normativo, tão somente às hipóteses em que os funcionários de tais entidades figurem como sujeito ativo do delito considerado funcional, inclusive no que tange à legislação penal extravagante. Ok? Bom, para encerrar então o assunto de hoje, como disse lá no início, né? De uma forma figurada, brincando com vocês, eu costumo brincar aqui dizendo, brinco às vezes entre colegas, né, dizendo que os juízes eles têm um carimbo na gaveta, né, que colocam no final da sentença para agravar as penas contra funcionários públicos, notadamente contra policiais, mas de uma forma geral contra funcionários públicos. E é mais ou menos assim o texto, né? Eu te falo carimbo porque o texto é tão padrão como se fosse um carimbo que ele batesse ali, né? Abre aspas, vem mais ou menos assim. Ademais, sendo funcionário público, ou ademais sendo um policial civil, ou sendo um policial militar, ou sendo um professor que deveria dar o exemplo de probidade à sociedade, agiu de forma a denigrir a imagem do Estado, né? E passa ali então a dosar a pena, na maioria das vezes no máximo legal, né? Então aí é que se encontra, né, o peso de praticar um crime próprio de funcionário público, né? A pessoa tem que estar ciente de que a aplicação da pena é muito mais rígida, ok? Bom, por hoje então nós ficaremos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre lá no nosso site, é o www.projudice.com.br. Vai lá no campo Fale Conosco, e ali você manda o teu recado, manda a tua dúvida e eu mesmo vou te responder com o sigilo necessário, ok? Se você quiser saber como você proceder durante algum processo administrativo disciplinar ou em uma ação indenizatória ou uma ação
para que você reintegre ao funcionário público, ou tiver uma dúvida de relevância jurídica, deixe seu comentário no nosso canal e quem sabe a sua dúvida não seja alvo de um vídeo novo nosso, ok? Agora vou te pedir uma gentileza, colabore comigo dando um like nesse vídeo, ok? Vai lá no positivo lá, compartilhe nas redes sociais, nos grupos profissionais de funcionários públicos, né, para que mais pessoas tenham acesso a esse e a série de conteúdos que nós temos aí no nosso canal, ok? Um grande abraço, muita paz e muita tranquilidade, especialmente nessa época que nós estamos vivendo aqui, né, dessa pandemia que está tomando conta da cabeça de muita gente. Se serve aqui uma dica: não fique desinformado, mas não ligue a sua televisão de manhã e passe o dia inteiro ouvindo notícias repetidas, notícias que só têm o interesse de vender audiência, ok? Se você vê um jornal por dia, você fica informado, né? Por exemplo, no final do dia, é interessante ouvir isso para depois de dormir? Entendo que não é muito bom. Mas logo cedinho você quer saber das notícias, já vai ficar sabendo tudo que se passou durante aquele dia que passou, né? E se não tiver muito interesse, se resguarde e se cuide, e as notícias elas vão andar da mesma forma, ok? Para quê? Para que nós não tenhamos, né, dois males aí, né? O vírus propriamente dito e uma doença mental que já está tomando conta de muita gente aí, ok? Um abraço, felicidades, paz, muita saúde.